Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Olá, meu nome é Fernando Liguri. O meu é Priscila Pes e você está no Corrente 93. Essa é a nossa segunda aula do curso Culto de Shakti Babylon, Magia Tântrica Telêmica. E nessa segunda aula, hoje nós vamos estar explorando um pouco mais sobre a liberdade sexual da mulher, o trabalho mágico da sacerdotisa. Nós vamos estar indicando algumas práticas mágicas, né, para já começarmos a praticar. Eu acho que eu fiz um vídeo falando um pouco sobre a liberdade sexual da mulher no Vox Babylonis no ano passado, mas a gente vai estar explorando esse assunto um pouco mais hoje. Essa é a nossa segunda aula do curso e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o início do trabalho. Além de explorar a liberdade sexual da mulher, que é um ponto-chave fundamental para o início do trabalho, é a partir dessa aula que nós vamos começar a fazer a preparação, nós vamos começar a trabalhar em cima do trabalho mágico da sacerdotisa. Então, nós vamos, como na última aula, nós vamos ler o texto, vamos fazer alguns comentários e depois, em uma segunda parte, nós vamos ler um pouquinho das instruções das práticas e em uma terceira parte, a Priscila vai gravar essas práticas e para que você possa fazer elas escutando de uma maneira mais tranquila, sem precisar estar decorando. Então a gente vai dar continuidade na aula. Como na última aula eu falei, na fase inicial desse curso de Shakti Babylon, a maioria dos textos estão nesse livro, Em Nome da Besta, mas vocês estão recebendo por e-mail o texto e a prática espiritual para você começar a colocar em movimento essa energia do curso que você está fazendo. Agora, é fundamental que você tenha alguma noção de magia telêmica. É fundamental que você tenha alguma noção de misticismo telêmico. É fundamental que você tenha noção de Kabbalah telêmica. É por isso que quando você pede para fazer inscrição nesse curso, eu peço para você comprar 2 livros. O Rituais, Documentos e a Magia Sexual do Triú e a Lance e o Graal. Esses 2 livros contêm alguns textos que vão te dar algumas orientações iniciais. Mas na apostila de hoje eu estou colocando 2 textos, Misticismo Telêmico e Aplicando o Misticismo Telêmico. Se você não tem conhecimento sobre Telema, se você não tem conhecimento sobre o misticismo de Telema, esses 2 textos eles vão te dar uma orientação muito lúcida para você dar os seus passos iniciais e estar podendo fazer as suas práticas espirituais. Ok? Vamos começar. E depois até nós podemos gravar uma 4ª parte, porque nas instruções ali você vai falar um pouco sobre montar os altares e tudo mais. A gente pode gravar uma 4ª parte mostrando os elementos dos altares, o que pode ser colocado, né? Como pode ser feito o falo de adoração. A gente pode passar isso também. Vamos lá. A liberdade sexual da mulher. Como mulheres, nosso trabalho natural na árvore da vida se relaciona às esferas de Malkuth e Yesod, nosso corpo-templo e libido. A fisiologia feminina é essencialmente yin, e seja lá qual for a opção sexual de cada uma, nossa natureza como mulheres é restringir, limitar. Essa é a natureza saturnina, como uma projeção do poder da grande mãe Binah de Malkuth, sua qualidade restritiva. Quer dizer, como mulheres, nós encarnamos como um veículo que emula os processos cíclicos de renovação da natureza. A mulher incorpora todos os aspectos positivos e negativos da Terra Malkuth. Mas não se deixe enganar por padrões culturais engendrados. Posso fazer um comentário? Pode. Volta nesse um pouquinho aqui
onde fala a respeito dos ciclos da mulher, nos ciclos. Uma linha antes. Essa é a natureza saturnina, como uma projeção do poder da grande mãe Binah, de Malkuth, sua qualidade restritiva. Quer dizer, como mulheres, nós encarnamos como um veículo que emula os processos cíclicos de renovação da natureza. A mulher incorpora todos os aspectos positivos e negativos da Terra Malkuth. Então, o processo prático para a gente começar esse trabalho mágico do ofício de Bábalo, o trabalho mágico da sacerdotisa, é entendendo o círculo. O círculo representa o quê? A totalidade do sagrado feminino. A totalidade do sagrado feminino, que inclui os ciclos da natureza, que inclui o positivo e o negativo. A circunferência é o negativo, é o feminino. O centro é o positivo, o masculino. Isso a gente vai falar um pouquinho na instrução prática. Mas a mulher começa estabelecendo o círculo mágico. Por quê? Porque ela é a encarnação desse poder cíclico da natureza, como a Mãe Terra. A mulher é um avatar da Grande Mãe. Então, tudo que ocorre na natureza também ocorre na mulher. Então, a mulher tem que aprender a entrar em harmonia com a natureza, se tornar o grande círculo, se tornar o grande todo, aquilo que tudo abarca. A Grande Mãe. Mas não se deixe enganar por padrões culturais engendrados. A natureza da mulher não é boa nem má, ela simplesmente é. Tenha certeza disso, a mulher tem uma função natural na magia. Nosso trabalho na construção do Santuário de Bábalo é trabalhar sobre nossa constituição natural, na intenção de realizarmos nossa verdadeira vontade. Então, no último parágrafo, terminou falando que a mulher ela tem uma função natural na magia. Isso é muito interessante a gente lembrar, a gente colocar aqui, porque quando a gente fala de magia sexual telêmica, quando a gente fala das interpretações de Aleister Crowley sobre a mulher, sempre ele é pintado como um misógino que não compreendeu bem o trabalho da mulher. Não é que o Crowley não compreendeu bem o trabalho da mulher. Ele compreendia sim. Ele só achava importante demais, sagrado demais, para revelar de maneira aberta para todo mundo. O que ele fazia? Ele revelava esses mistérios aos alunos mais próximos e ele deu muitas pistas sobre o trabalho mágico de Bábalo, o trabalho mágico da Mulher Escarlate em toda a sua obra. Então o que a gente faz é garimpar a obra, pegar onde ele falou sobre esse trabalho mágico da sacerdotisa e juntar tudo e entregar para você. Então não é que o Crowley ele compreendeu errado. O Crowley ele via o papel da mulher em Telema na magia sexual como a função natural que ela mesma, a função natural dela própria, que é o quê? Ser feminina, ser mulher, ser aquela que nutre, ser receptiva, ser receptiva, como a terra silenciosa, aquela que gera, aquela que gesta. Gaia, né? A função Gaia, de Gaia. A função de Gaia, ou seja, a Virgo intacta. E isso se desdobra em outras sutilezas dentro da prática que a gente vai abordar no desenvolver do curso. Nós falamos também um pouco desse assunto no outro vídeo, no vídeo anterior, sobre essa função natural da mulher. Note que eu me referi à nossa vontade, ou seja, de ninguém mais, pois cada homem, cada mulher é uma estrela. A única maneira de começar a construção do Santuário de Bábalo é primeiro tornando-se uma mulher sexualmente livre. Nossa sexualidade é nosso combustível espiritual. Esse caminho começa a se construir quando compreendemos nossa fisiologia e começamos a trabalhar a partir dela. Ou seja, a mulher ela trabalha naturalmente em Malkuth e em Yesod. Portanto, o primeiro trabalho da mulher é o quê? O corpo, a libido,
o tesão, o desejo sexual. Malkuth. Malkuth representa o seu corpo. Então, a mulher começa por aí, conhecendo o seu corpo. É por isso que o primeiro trabalho da mulher é o quê? Estabelecer o círculo mágico. Porque o círculo mágico, ele é a extensão da sua consciência, a extensão do seu poder feminino, a extensão dos seus ciclos, a extensão do seu próprio corpo. Fisiologicamente falando, Malkuth e Yesod se encontram, né, no chakra Muladhara e Swadhisthana. Muladhara seria no colo do útero, o útero simbolizando mesmo Yesod, e o Swadhisthana um pouquinho abaixo, perto do períneo, né? Não, na verdade, o Swadhisthana, a localização dele é na ponta do cóccix. Né? Ele tem o kshetran dele, que é o chakra que é o gatilho dele, que fica diretamente na frente dele, que no corpo da mulher vai ficar ali na região do clitóris. Onde que eu parei? Sexualmente livre. Nossa sexualidade é nosso combustível espiritual. Esse caminho começa a se construir quando compreendemos nossa fisiologia e começamos a trabalhar a partir dela. Embora como telemitas vivamos no Aeon de Horus, que começam a se desenvolver em sua tenra infância, ainda somos assombradas pelos laços do velho Aeon. Desde a nossa infância, temos sido programados como um computador. Nossos familiares, amigos e a sociedade sempre nos ensinaram a como nos comportar, dirigindo o que devemos ou não fazer, ou até mesmo pensar. Desde a nossa infância, somos ensinadas a ser castas, pura, do contrário, não iremos nos casar, pois homem nenhum gostaria de se casar com uma mulher da vida, uma mulher dada, uma mulher sexualmente livre e independente. Esses são os padrões do velho Aeon. Os padrões do novo Aeon de Aquário, o Aeon aquariano, são completamente distintos. No entanto, nós ainda somos educados pelos padrões do velho Aeon, pelos padrões das escolas antigas. Por quê? Porque nós estamos no início do Aeon de Horus. É difícil você querer que a consciência do Aeon de Horus, que a consciência de Aquário... Veja bem, eu escrevi um texto que a gente vai estudar aqui no curso, que chama A Mulher Escarlate e a Era de Aquário, mostrando como que a função da Mulher Escarlate é uma função ideal à Era de Aquário. Porque é a Era de Aquário influenciando todas as pessoas, consciente ou inconscientemente, que vem despertando esse espírito de revolução interior, esse espírito de liberdade. No entanto, isso ainda está no início. As pessoas estão buscando mais, né? Você pode ver que a gente pode ver que a influência do Aeon já está aí. Os movimentos feministas, os movimentos sociais, os movimentos pela igualdade. Ou seja, as pessoas inconscientemente, as forças de Aquário, elas estão levando as pessoas inconscientemente e outras conscientemente a essa revolta, essa revolução em busca da sua liberdade. Isso são efeitos do novo Aeon. Nesse texto eu falo como que nós temos que orientar a consciência nessa prática aquariana. A gente vai chegar lá. Mas o importante aqui é que nós somos programados com os arquétipos do velho Aeon. As mulheres, portanto, têm que se libertar disso. Se você quer fazer um trabalho mágico, sacerdotal, no Aeon de Horus, no Aeon de Aquário, se você quer fazer esse trabalho de verdade, você precisa se reprogramar. Porque é impossível você trabalhar com a corrente aquariana. Telema, ela é filha da corrente aquariana. Telema nasceu no Aeon de Aquário. Ou seja, Telema é para aquarianos, aqueles que estão alinhados com a corrente de Aquário. Com a lei da liberdade. Com a lei da liberdade. Se você estiver alinhado com a corrente pisciana do velho Aeon, você não vai conseguir ser uma mulher escarlate.
você não vai conseguir ser uma sacerdotisa. Não como Telema propõe, que é uma tradição aquariana, não pisciana do Velho Aion. Mas aí, vamos lembrar também, acho que a gente falou um pouquinho disso no outro vídeo, que a fórmula da mulher é a fórmula do silêncio, é 7. Então, na verdade, a gente está vendo esses acontecimentos, né, toda essa revolução para fora, esses movimentos para fora, mas na verdade o verdadeiro movimento, a verdadeira revolução, ela é interna, né? Ela deve partir de dentro, né? Um caminho que é o caminho da mulher, a ascensão, né, do espírito. A gente vai falar um pouco mais sobre esse tema nessa aula, onde a gente vai falar um pouco sobre os Aions no trabalho da Mulher Escarlate, né? Mas de todo modo, isso é importante, porque esse caminho de retorno para o interior, o caminho do silêncio, que é a fórmula do Aion, do Aion de Aquário, que é o caminho para dentro da revolução interior, isso está associado diretamente com o início do trabalho mágico. Veja bem, o início do trabalho mágico na árvore da vida se dá em Malkuth. Malkuth, ele é atribuído, em Malkuth é atribuído o ordalho da esfinge. O ordalho da esfinge, por sua vez, está relacionado aos 4 elementos. O elemento terra, que é Malkuth, é associado justamente ao silêncio. A terra não recebe silenciosamente a semente? Então, o início do trabalho espiritual em Malkuth, para a sacerdotisa, encarnar essa corrente de Aquário é muito mais fácil, né? Ela tem que trabalhar como a estrela. A gente vai falar sobre isso. Continuar. Eles querem nos ensinar não apenas a fazer como fazer sexo, mas com quem devemos fazer sexo. Desde nossa infância, todos ao nosso lado usam de violências e apelos emocionais para restringir a nossa natureza feminina. Eu queria fazer um adendo assim e colocar um pouco da minha experiência trabalhando como professora de dança do ventre. A dança, ela é técnica, né? Envolve técnica, mas a gente sabe que o nosso corpo, nós temos os pontos, né, de energia, os chakras. E na dança do ventre a gente trabalha muito a energia do chakra Muladhara, né? Muladhara e Swadhisthana, porque a gente está o tempo todo mexendo o quadril. E muitas das mulheres que começam a fazer a dança do ventre, que nunca fizeram, né, têm dificuldades, são duras, são travadas, não conseguem assim, ficam com vergonha de soltar o quadril, de remexer, né? E até eu me lembro que eu dei uma aula uma vez para idosos, né, as mulheres mais antigas que foram justamente educadas no Velho Aion. Você pede para elas mexerem o quadril, elas mexem tudo, né? Elas não rebolam. Então, é justamente todas essas travas, né? Todos esses impedimentos, todas essas vergonhas, tudo isso que impede a gente de se libertar, de sermos livres, está todo localizado ali no chakra Muladhara, né? No quadril. Então, é importante também, assim, quem é mais tímido, né, as mulheres que têm interesse, buscar outras alternativas para ter essa consciência corporal, para conhecer o seu próprio corpo também, como a dança do ventre ou outros tipos de dança também. A Ayurveda diz, né, que justamente nessa área, a área do quadril, a área da lombar, né, a área da pubis, essa é a área onde nós acumulamos mais toxinas. Os medos, as travas inconscientes. Então, a dança do ventre, ela é uma ferramenta importante no trabalho mágico da sacerdotisa. Aquela pessoa, aquela mulher que realmente faz um trabalho de desbloqueio, de descondicionamento, de purificação dos chakras,
a dança do ventre realmente pode ajudar demais, né? A tirar esse bloqueio, né? E a gente lembra que o quê? Que é no chakra Swadhisthana e no chakra Muladhara onde estão encerrados o quê? Os nossos medos, os nossos traumas, o nosso inconsciente, tudo aquilo que está no nosso inconsciente profundo está encerrado nesses chakras. E trabalhar com eles é liberar esse conteúdo estocado, armazenado, tóxico. Então a dança do ventre, por isso que a dança do ventre ela é um mecanismo muito adequado para as mulheres que estão trabalhando com o Kundalini Yoga, né? Justamente por causa desses desbloqueios dos chakras. Com certeza. Recomendo. Como delimitas... A gente já passou daí já, né? Não. Aqui, ó. Como delimitas, nós mulheres que empunhamos a bandeira da lei da liberdade, não podemos deixar ninguém, até mesmo nosso superior direto na A, restringir ou manipular nosso comportamento sexual. Ao acordar pela manhã, todos os dias, diga para si mesma: tu não tens o direito senão fazer tua vontade. Não tema ficar desempregada ou desamparada por enfrentar o seu marido, que pode querer castrá-la e mantê-la em um cativeiro. Como telemita, sua única direção deve ser aquela de realizar a tua vontade, e não importa quem goste ou não disso. Se algum homem coloca cabresto em tua boca, seja lá quais forem suas intenções, deixe-me ser bem clara, dizendo que somente agindo assim ou assado você será uma boa esposa ou companheira, e você se submete a isso, não é ele o errado, você está errada. O livro da lei diz claramente: os escravos deverão servir. Então, os escravos deverão servir. Isso é muito importante nós estarmos levantando aqui agora esse ponto, porque com esse movimento externo, social, dessas causas em nome da liberdade, sendo movimentadas principalmente a partir de traumas, existe uma grande falácia em colocar a culpa no homem. Veja bem, no Aeon de Áries e no Aeon de Peixes existiu grande misoginia. Na verdade, quando houve a transição do Aeon de Touro para o Aeon de Áries, houveram guerras e mais guerras dos homens querendo instaurar uma sociedade patriarcal em cima de uma sociedade que era matriarcal. O termo filho da puta, ele vem desse período. Porque antes, no Aeon de Touro, a mulher era adorada como a deusa. E todos adoravam a deusa e eles eram os filhos da mãe. Na mudança, na transição do Aeon de Touro para o Aeon de Áries, eu vim falando muito bem sobre isso, muito detalhadamente sobre essa questão dos Aeons, no meu livro Corrente 93. Quando houve essa transição, os adoradores do princípio masculino, os adoradores do Sol, eles chamavam os adoradores da mãe de filhos da mãe. Mas a partir do momento em que ficou impossível se conviver com os filhos da mãe, eles começaram a chamar eles de filhos da puta. Daí foi quando a mãe divina foi destituída do seu trono como a mãe do universo e foi entronado Deus, foi entronado o Pai, o princípio masculino. Então, nesta época houve realmente muita castração. Isso continuou no Aeon de Peixes, que é o Aeon do Filho, que veio dar continuidade ao Aeon de Áries. Ou seja, Cristo não veio falar, não veio em nome do Pai? E o termo prostituta também foi deturpado. E o termo prostituta também foi deturpado nesta época. Então, por conta disso tudo contra a mulher, existiu uma misoginia verdadeira. Mas isso
aconteceu no Aeon, nos 2 últimos Aeons. No Aeon de Horus, não existe isso mais. Não existe preconceito. Não existe homem melhor que mulher e nem mulher melhor que homem. Porque se as mulheres tentarem ser melhores que os homens, qual é a diferença do Aeon passado então? Nesse Aeon, a palavra de pecado é restrição. Se o homem tenta restringir a mulher, isso sim é errado. Se a mulher tenta restringir o homem, tenta ser melhor do que o homem, tenta ser superior do homem, isso também é restrição. Dessa maneira, a lei do novo Aeon é a lei da liberdade. Liberdade do homem e liberdade da mulher. Então, se o homem te escraviza, se o homem te pisa, a culpa não é dele. Ele é um ignorante e ele vai se virar com o universo para resolver isso. A culpa é sua por se deixar ser dominada por um homem. Isso vai estar mais claro um pouquinho no texto. Portanto, não tem melhor nem pior. Não tem melhor nem pior. Assumir o seu papel, a sua função. Cada um tem que assumir a sua função natural e seguir o curso. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é superior a ninguém. Agora, existem reis e existem escravos. Você é rei ou você é escravo? Vamos lá. Um telemita nunca impõe sua vontade a ninguém. No entanto, todos temos demandas internas, e se nós mulheres concordarmos facilmente com as demandas dos homens, quem poderá então culpá-los? Eles podem querer conquistar a Europa ou possuírem um harém na intenção de suprirem suas próprias necessidades. E quem poderá dizer que estão errados ao fazê-lo? Mas somente você pode colocar em ação a sua vontade. Nunca confie em outra alma, seja lá qual for a sua posição, projeção ou poder para fazê-lo por você. Deixe que eles executem sua vontade, livres para isso. Da mesma maneira, coloquemos nossa vontade em ação, como mulheres livres que somos. No entanto, o problema que surge é esse. Não sabemos como. Devido a essa esmagadora programação sociocultural que sofremos, muitas de nós têm medo de se descobrir. Muitas de nós, mesmo maduras e experientes, não gozamos. Se temos sido dominadas desde o nascimento, qual é a direção que devemos tomar? Só existe uma maneira de começar a se libertar sexualmente, agindo como uma cientista. Explore seu corpo, seus desejos, descubra quais são as suas fantasias sexuais e trabalhe sobre elas. Documente todo esse estudo de pesquisa em campo em um diário mágico. Nossa natureza e apetites sexuais estão muito associados ao nosso signo de nascimento. Você pode estudar as inclinações sexuais de seu próprio signo zodiacal a fim de se conhecer melhor. Por exemplo, uma aquariana pode ser promíscua, impessoal, universal, vigorosa, atrevida e aberta sem restrições. Uma pisciana, por outro lado, é mais comedida, sensual, sonhadora e passiva, buscando completude no parceiro. As fantasias que nos excita dependem da bagagem sociocultural de cada uma. Eu sempre busquei ou fantasiei um homem vigoroso, que pudesse me completar como mulher, e todas as minhas fantasias com esse homem foram anotadas em meu diário mágico. Você pode descobrir seus apetites e fantasias sexuais através da arte ou da escrita, através da pornografia. Existem inúmeras maneiras de trabalhar a sexualidade em nós, sem restrições. Mas o livro da lei adverte. Sabedoria diz: seja forte, dessa forma tu podes suportar mais prazer. Não seja animal, refine teu arrebatamento. Se tu amas, exceda pela delicadeza. E se tu fizeres algo prazeroso, deixa haver sutileza nisso.
Quanto mais nos aprofundamos em nossa sexualidade, mais conseguiremos extrair energia dela para as nossas práticas espirituais. Muito bom. Então, uma vez que o caminho, o início é em Malkuth e Yesod, e uma vez que o passo fundamental é se libertar da restrição do velho Aeon, a mulher não pode ter medo de se descobrir. A mulher não pode ter medo de ter desejo. A mulher não pode ter medo de colocar esses desejos em prática. Haja como uma cientista. Anote tudo no seu diário. Todo telemita sabe que os diários mágicos são fundamentais no final da jornada. Antes de pular no abismo, antes de derramar até a última gota de sangue na taça de Bábalo, é necessário construir uma tese. E os diários mágicos, construídos ao longo da jornada, são fundamentais na construção dessa tese mágica do universo. Então se explora. Se explora porque você precisa saber tudo sobre você. Você precisa saber cada trauma. Você precisa conhecer cada agonia. Você precisa saber a raiz disso tudo. Então você tem que se explorar. Você não pode ter medo de se explorar. Você tem que se conhecer. Esse é o primeiro passo. Nós iremos falar com mais propriedade, com mais detalhes sobre essa prática no decorrer do curso, quando a gente abordar o tema o Sabá das Bruxas. A partir da instrução prática que você vai receber no final dessa aula, na sua apostila, você já começa a fazer um ensaio deste Sabá em uma meditação guiada. Se você quiser se excitar, tudo bem. Se você quiser se descobrir, se você no meio da meditação sentir desejo, sentir tesão, tudo bem. Sinta desejo, sinta tesão. Não tenha medo. Lembra o que a Priscila acabou de falar e o que o livro da lei diz. Refina teu êxtase. A mulher escarlate, ela trabalha com a castidade espiritual. A castidade espiritual não se trata de deixar de fazer sexo, mas entregar o sexo, o ato do sexo, a própria atividade, o coito sexual, entregar ao divino, entregar ao sagrado. É utilizar o coito, utilizar o prazer como uma ferramenta como um sacrifício ao sagrado, como uma ferramenta de adoração ao sagrado. Nesse caminho você refina o teu êxtase. E a gente vai falar bastante sobre isso no decorrer do curso. A prática é o trabalho sobre as próprias fantasias sexuais. Você precisa encontrar coragem para explorar seu corpo e sua sexualidade, combatendo o muro da inibição, vergonha em campo. Até que você seja capaz de vencer o medo de explorar suas fantasias sexuais ou tirar a roupa perto de outras pessoas sem constrangimento, estará inapta para ocupar o ofício de mulher escarlate. Somente com essa atitude científica de pesquisa sobre si mesma, você poderá descobrir o que está certo ou errado de acordo com a sua própria lei ou yama. O fator X na magia sexual é você. Somente você é capaz de se explorar e descobrir qual a maneira mais natural que o seu corpo se expressa sexualmente. Este é o trabalho da mulher nos graus que compreendem o homem da terra. Pode ser um trabalho de anos a fio para algumas mulheres vencerem a vergonha, a aversão a si mesma, culpa e uma série de fobias e traumas que carregam. Neste processo de libertação, cada uma de nós liberta toda uma linhagem ancestral de antepassadas. Além de um serviço a nós mesmas, é um serviço a nossas ancestrais castadas. A cura sexual de uma mulher é a cura sexual de toda a sua linhagem ancestral.
Então, e isso é importantíssimo no trabalho mágico da mulher, principalmente no início. Veja bem, quanto mais profunda for a raiz de uma árvore, mais alta e forte é essa árvore. Portanto, o trabalho mágico da sacerdotisa no início será criar essas raízes, enraizar a sua estrutura, a estrutura do seu templo, a estrutura da sua árvore da vida, a estrutura da sua pirâmide de poder ou o santuário de Bábalo. O trabalho de enraizamento é o próprio trabalho da Kundalini. E nesse processo de trabalho de enraizamento e trabalho com o poder da Kundalini, está conectado o culto às ancestrais. 2 tipos de ancestrais. O primeiro tipo é o mais importante. Você é o resultado de eras de evolução. Você hoje é uma mulher que caminha, que pensa, que tem a sua vontade, que raciocina, porque você é o resultado, o seu DNA é o resultado de milhões e milhões de anos de evolução. Portanto, quem são os seus verdadeiros ancestrais? Os seus verdadeiros ancestrais são aqueles que vivem no reino dos minerais, no reino dos vegetais, no reino dos animais. Isso tudo antecedeu você. Quando a consciência começou a se manifestar no planeta, ela começou a se manifestar como rocha. A consciência apenas olhava para o sol. Depois de muito tempo, a consciência deixou só de olhar para o sol e começou a estender as mãos para o sol e crescer em direção ao sol. Foi quando, de um período só de minerais, a Terra começou a ter vegetação. Ou seja, a consciência começou a crescer, sair do chão, que ela só ficava no chão, ela começou a crescer e ir em direção ao sol. E depois de milhares de anos, a consciência que só ia em direção ao alto, ela começou a se movimentar. Ou seja, começaram a aparecer os primeiros animais no planeta. E muito tempo depois, o homem surgiu pensando. Ou seja, você é o resultado de milhões e milhões e milhões de anos de evolução. E são estes os seus ancestrais. E é com estes ancestrais que você deve criar suas raízes. É por isso que no santuário, na criação do seu templo mágico, do seu santuário de Bábalo, você tem que ter 2 altares aos ancestrais. Um altar às suas bestas, a sua esfinge interna, que são essas consciências animalescas, essas consciências atávicas que você traz, essas lembranças, essa herança genética. É fazer um culto a esses seres, ou seja, realmente ganhar o poder destes seres. Realmente encarnar o poder destes seres para construir a sua pirâmide. E ao mesmo tempo você deve erigir um altar para as suas ancestrais, aquelas mulheres que no Aeon de Áries e no Aeon de Peixes foram castradas. E então o trabalho sexual de cura de uma mulher é o trabalho de cura de toda uma ancestralidade. A gente vai desenvolver bastante isso no curso. E se alguém ousar lhe chamar de imoral ou mulher da vida, lembre-se de que não existe lei, a lei te faz o que tu queres. A moralidade do outro não se aplica a nós. Aleister Crowley insistia que a moral e os valores deveriam depender da estrutura interna de cada pessoa. Liberdade implica em não se deixar castrar pela moral ou mente do outro. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Antes de aprender qualquer prática para o entusiasmo energizado, peça-chave no sistema de magia sexual proposto por Aleister Crowley, você aprenderá que quando a energia sexual flui livremente, o trabalho mágico também segue esse mesmo fluxo. De outra maneira, quando nossos impulsos são reprimidos, o trabalho mágico não flui
e pode desastrosamente gerar abortos espirituais. Sucesso é a tua prova. Anote tudo em seu diário, os detalhes de seus parceiros, a maneira como lhes tratam sexualmente e principalmente o fluxo sexual e energético que ocorre entre vocês. Os padrões podem não ser evidentes no início, mas com o tempo eles aparecem e notamos que sempre estamos envolvidas nos mesmos ciclos viciosos que nos castram. Nós trazemos uma bagagem ancestral kármica de castração que orienta nossas inclinações e relações aos homens, seja nos relacionamentos, no trabalho ou em família mesmo. Da mesma maneira que temos de ter coragem para explorar nossa sexualidade, também temos que ter coragem para dizer não para qualquer um que queira nos invadir e nos colonizar sexualmente. Não importa quem, não importa a razão. Se qualquer homem lhe pressiona sexual ou moralmente e você concorda com seus termos, é uma indicação real de sua fraqueza, serventia e escravidão. Da mesma maneira, se você é uma pessoa sexualmente compulsiva, sua natureza mais inferior está lhe escravizando e manipulando seu comportamento. Como magistas e telemitas, temos de ter conhecimento das forças que escravizam nossas almas, internas ou externas, e lutar por nossa liberdade e a expressão de nossa vontade. Inibição ou promiscuidade são restrições que enjaulam nosso espírito. Isso leva a uma valorização daquilo que não é autêntico em nós mesmos, nos afastando da grande obra. Essa não autenticidade pode se expressar de diferentes maneiras, como na relação com os familiares, no apego ou supervalorização das causas superficiais da grande obra, como as baladinhas 93, por exemplo. Como telemitas, o que nós valorizamos é a grande obra. Este é o nosso voto de castidade. Nos devotar sempre ao sagrado em nós, direcionando a ele nossas ações, pensamentos e práticas espirituais. O que nos interessa é o casamento místico abaixo e acima do abismo. E isso começa com uma compreensão profunda de nosso corpo e sexualidade. A liberdade sexual é uma das maiores virtudes de uma sacerdotisa. Você quer falar alguma coisa? Chegou no final? Chegou no final já. Então. E bastante, essa parte ficou bem clara, assim. Né? Eu penso que está muito claro aqui o texto, né? Você vai acompanhar aí na apostila. E a gente vai encerrar esse bloco, essa primeira parte dessa aula, para a gente continuar depois, falando um pouco sobre a prática, explorando um pouquinho mais a prática. Ok? Acompanhe esse texto na apostila e vamos lembrar que o primeiro caminho é o caminho da liberdade, do descondicionamento. Se você não se descondicionar, não adianta. Se você falar que vai para o sabá das bruxas, tendo medo do diabo, fica complicado você conseguir fazer um trabalho espiritual. Ok? Tudo bem? Quer falar alguma coisa? Não. Eu ia falar, moralidade somos nós quem fazemos a partir de nós mesmos. A moralidade somos nós que fazemos a partir de nós mesmos. Nós seguimos o nosso código de ética e o nosso código de moral, que pode mudar de acordo com a evolução do nosso pensamento, a evolução da nossa consciência, a maturidade espiritual, não é? Muito bom. Amor é a lei, amor sob vontade. Gratidão.